Vamos lá, estamos gravando. Ahn, Se você não tá aqui na seita, então é porque você está numa seita e eu preciso te avisar isso. Zoeira. Estamos aqui na escola do Geninho, na falecida escola do Geninho, agora a extensão do canal. E aí, vamos entender a seguradora do Trump e por que que isso pode salvar e por que que isso pode não salvar também, né? E o que significa fechar o Estreito de Hormuz e como que o maior exército do mundo não consegue impedir que, tipo, um cabo e um soldado fantasmas fechem o estreito mais importante do mundo. Então, o que é o Estreito de Hormuz? Todo mundo que vende petróleo deságua ali naquele canal. É, então, vai ter Catar, Emirados Árabes, o Irã, Iraque, e principalmente a Arábia Saudita ali, para não ter que dar toda a volta, a Arábia Saudita escoa por aquele lado que vai abastecer toda a Ásia e dali vai para o mundo inteiro. E aí a pergunta é, se os Estados Unidos têm um exército mais forte, como que o exército iraniano ele conseguiria sobrepujar o exército americano e ainda assim impedir que as pessoas passassem com o navio por lá? E a verdade é que ele não precisa de exército para interditar os navios. Ele só precisa de um drone que acerte o navio e que ou o afunde, e aí ele não quer fazer isso, porque senão vai sujar todo o mar e ele vai ser responsabilizado por isso. Ou que torne o navio inoperante, e aí o petróleo não vaza, mas o navio também não sai do lugar. E isso causa uma perda enorme, porque você vai inutilizar o navio. E aí você fala assim, pô, mas é só colocar os porta-aviões queridinhos dos Estados Unidos, os mais poderosos do mundo ali, que não vai dar nada. Só que mesmo esses porta-aviões, eles têm um ponto de saturação. E se o Irã mandar drones o suficiente, ele vai afundar os porta-aviões e se isso acontecer, os Estados Unidos fica desmoralizado pro resto da vida. Né? Se um drone iraniano afunda o maior porta-aviões, mais poderoso porta-aviões do mundo, é como se Davi tivesse matado Golias e os Estados Unidos ficam ridicularizados pro resto da história. Isso não pode acontecer. Mas ele pode colocar outros porta-aviões com várias baterias antiaéreas. A pergunta é o quanto esses navios eles vão aguentar essa saturação por tanto tempo. E não é que é como se você entrasse no rio com uma caneca e se você quiser beber toda a água do rio, você vai perder. Mas a única coisa que o Irã precisa é encher uma caneca e sair. Ou seja, ele não precisa impedir que todos os navios passem. Ele precisa ir lá e inutilizar um navio só. Porque isso vai causar uma perda gigantesca que as empresas não querem correr. E o que é seguro? Então, a gente vive voltando para seguro aqui e conversando sobre isso. Então, vamos recapitular qual é a ideia de um seguro? O seguro é uma transferência de risco. Então, eu compro um carro, eu tenho vários riscos que eu corro. Podem roubar o meu carro, eu posso atropelar alguém, machucar alguém. Eu posso, sei lá, perder meu carro numa inundação, meu carro pode pegar fogo. E aí, eu vou perder o valor total do meu carro. Eu tô correndo esse risco. E aí, porque eu não quero correr esse risco sozinho, eu transfiro esse risco para alguém e eu pago pro cara ficar com esse risco. É isso que é uma seguradora de carro. Eu te pago o que a gente chama de prêmio, que é a seguradora ela vai ver quantos carros são roubados, quantos pegam fogo, quantos alagam e quantas pessoas pagam seguro. Aí eles vão calcular o risco e a partir do tamanho da perda do risco, eles vão calcular o prêmio. O prêmio é aquele seguro que eu tenho que pagar todo ano no mês de junho. No meu caso, no mês de junho. O problema é que todos os anos as seguradoras elas mexem no preço e aí você fala é por causa da inflação e não é só por conta da inflação. É por conta da inflação, mas também por uma outra coisa que a gente chama de sinistralidade. Porque toda vez que acontece um evento em que um risco se concretiza,
Toda vez que acontece um evento em que o risco se concretiza, por exemplo, eu tenho um evento em que meu carro é inundado, concretizou o risco. Eu tenho um evento em que o carro é roubado, concretizou o risco. Eu tenho um evento em que eu bato no carro da vizinha e ela cai e quebra um violão que ela estava carregando. Concretizou um risco. Aí eu tenho que fazer uma comunicação. Essa comunicação é o sinistro. Olha, eu assumi uma perda e como é você que está com risco dessa perda, então eu quero dinheiro. Aí vai o perito ver se você sofreu essa perda mesmo, ele vai te dar o dinheiro. Então, o cálculo do prêmio, ele tá sempre sendo feito, não só considerando que teve inflação, mas levando em conta a sinistralidade. E é por isso que seguro de meninas de 18 anos são muito mais caros do que de senhores de 45 anos. Mas se você tiver 70 anos e estiver dirigindo, o teu seguro vai sair muito mais caro também. Por quê? Porque eles vão pegar pessoas de 18, pessoas de 45 e pessoas de 70 e vão ver quem que bate mais e quem que gera mais perda. Né? Então, você vai ver essa sinistralidade. Então, o que está acontecendo? Está tendo mudança climática. Se está tendo mudança climática, está tendo mais tempestades igual do Rio Grande do Sul e do... Onde que foi agora? Minas Gerais. E aí, assim, se não está tendo mudança climática, é uma questão da polarização. A gente não quer entrar na polarização. A única coisa que a gente precisa saber é que as seguradoras estão pagando prêmios cada vez mais altos porque riscos estão se concretizando cada vez com maior frequência em valores muito mais altos. Essa sinistralidade, que é a quantidade de indenização que as seguradoras estão pagando, é que vai ser usada para você calcular o prêmio do ano seguinte. Então, para você segurar uma plantação de arroz no Rio Grande do Sul, um carro onde chegou uma gangue que rouba carro, no ano seguinte vai ser mais alto por conta da sinistralidade. Transporte de... Tá todo mundo acordado aí até agora? Só pra eu saber? Pelo menos alguém me responda, fala comigo. Eu tô. Boa. Até aqui tudo bem? Tá claro até aqui? Uhum. O transporte de combustível parece ser uma das coisas mais caras do mundo. Por quê? Porque parece ser um dos riscos mais absurdos do mundo discorrer. Só que transportador de gasolina não anda na base do rebite igual os colegas do Luiz. O cara não dirige 24 horas, 48 em época de colheita. Ele tem uma série de regulamentações, ele tem que ter uma série de certificações, ele passa por uma série de vistorias. E contraditoriamente, e assim, você vai com o seu Fiat Uno, todo mundo te fecha, todo mundo entra na tua frente, todo mundo tenta te empurrar da pista. Quando você está num caminhão de combustível, todo mundo quer distância de você. Todo mundo te respeita. Então, contraditoriamente, o transporte de cargas altamente perigosas e inflamáveis, ele acaba sendo barato por conta da baixíssima sinistralidade. Desde que você nasceu, todos os postos de todos os lugares que você conhece sempre foram reabastecidos à medida que todo mundo vai no posto e enche o tanque. Mas quantas vezes você falou, nossa, eu tava voltando da escola hoje e tinha um caminhão, um tanque pegando fogo, explodiu, matou um monte de gente. Quantas vezes você lembra disso ter acontecido na sua vida? Ou de alguém ter te contado que isso aconteceu? Muito poucas. Talvez Quase nenhuma. nenhuma. É, Talvez nenhuma. Talvez se eu falar assim, me fala aí que dia que foi. Talvez você fale. Não, eu achei que tinha, mas realmente não tinha. Que eu tava assistindo Duro de Matar. Eu tava assistindo um filme lá e isso aconteceu. Na vida real é muito difícil. Ou seja, o transporte de cargas marítimas, ele é caro pra cacete, mas ele não é tão caro ao ponto do transporte não dar lucro no fim das contas. Por quê? Porque a sinistralidade do negócio é baixa. Agora imagina que tem uma gangue revoltada de uma nova seita e o deus murquinho dos caras fala que eles têm que explodir caminhão-tanque. E eles começam a perseguir isso e atirar nisso. O que aconteceu com a sinistralidade? Explodiu, literalmente. A sinistralidade vai subir tanto porque tem uma gangue que ainda não foi pega e que está explodindo esse tipo de caminhão, porque é a brisa deles fazer isso, por algum motivo eles estão fazendo isso.
E aí vai ter uma distorção por conta da sinistralidade e o preço do seguro vai disparar. E aí isso pode chegar num ponto em que o seguro desse caminhão-tanque fique tão caro que não compense para o dono do posto comprar o combustível para vender. Porque o custo embutido do seguro ficou muito alto. E aí o cara do caminhão-tanque ele não vai nem sair da garagem para levar o combustível para o posto. No caso do Estreito de Hormuz, o exército da Guarda Iraniana não precisa encher de navio e ficar na frente de todo mundo e falar que você não passa. Ele precisa alertar no inglês bem iraniano. Tá todo mundo proibido de passar aqui e alvos americanos e israelenses vão ser legítimos. Ou seja, ele está dizendo que navios com bandeiras americanas e israelenses, eles vão ser alvos legítimos, mas ele está dizendo que não é para ninguém passar. Não levaram a sério, os caras tacaram bomba em 3 navios, ingleses, se eu não me engano. Nisso, o custo da carga já subiu. Os que estavam em trânsito, tudo bem. O que está em trânsito é porque ele não quer morrer mesmo. E ele não quer perder o navio dele. Imagina você é um comandante de navio, você não quer perder o seu navio, então você não vai. Mas as próprias seguradoras, elas falam, não, você tem um evento extraordinário aqui, agora a gente não segura mais carga. Simplesmente porque a gente não quer. Né? Então, se você fizer seguro de determinadas coisas em São Paulo, você não acha seguradora para fazer isso. Por exemplo, determinadas motos de determinados modelos, anos e tal, você não tem seguradora. Por quê? Porque a sinistralidade é tão alta que não compensa fazer seguro. E se for, vai custar mais caro que a moto. Aí não faz sentido. Então, não adianta o Trump falar assim, olha, eu tô com um monte de navios aqui para garantir a segurança, porque é um evento que se acontecer já é tarde e o seguro já tá caro. Aí por que aquele post que o Eric trouxe para cá, e esse nosso chat aqui, ele é maravilhosamente cultural, porque eu nunca teria encontrado aquele negócio no meio do meu dia. Vou mostrar aqui. Onde que tava? Tá em chat público, deixa eu ver. Não. Tá Lá no no bate-papo. bate-papo. Tá. Então eu não vou mostrar o Juninho, eu vou mostrar só o post do Trump aqui. E eu não tô compartilhando tela com vocês, foda-se. Todo mundo vai pra lá, né? No post do Eric. Efetivo imediatamente eu ordenei que essa DFC, que é a Corporação de Desenvolvimento de Finanças dos Estados Unidos, para oferecer por um preço muito razoável. Esse razoável não é meia boca, é que faça reason. Reason é razão, sentido. Por um preço que faça sentido. Political Risk Insurance and Guarantee from the Financial Security to all marine trade, especially energy. Então, o que ele está falando? Um departamento de Estado americano, ele vai funcionar como seguradora. Ele vai oferecer seguro num preço razoável para quem estiver passando através do Golfo. E isso vai estar disponível para todas as linhas de transporte, não somente americanas, mas todas as linhas de transporte. Se necessário, a Marinha Americana vai começar a escoltar esses tanques através do Estreito de Hormuz, tão breve quanto possível. Tem 2 coisas aqui. A gente vai ter escolta e vai ter seguro. Qual delas importa? Seguro. Foda-se que vai ter o mais fodendo poderoso porta-aviões atrás do seu naviozinho de petróleo. Porque se chove drone e os caras abatem 79, mas o Irã jogou 80, você perdeu seu navio. Navio Então, dos Estados Unidos fazendo escolta do teu navio, não tem como pular na frente de um míssil. Não importa que ele tá ali do lado. Não tem ninguém querendo escolta. Deixa eu ver se eu entendi. Pode falar. Essa guerra tá acontecendo, a China, teoricamente, vai se beneficiar muito com isso, e ele vai oferecer seguro para navios chineses também. Navios chineses também.
Nossa senhora, como é bom ser a China, velho. É muito bom ser a China. Então vamos mostrar. Deixa eu só dar zoom out aqui pra vocês não verem onde eu moro. E aí agora eu vou compartilhar a tela. Então, você tem três lugares, né? Mas um já foi aqui. Você tem 2 lugares importantíssimos para o comércio mundial. Porque todo o comércio que importa está acontecendo por navio, enquanto a China não faz o Belt and Road dela. A China precisa do Irã porque ela vai passar uma ferrovia que vai atravessar tudo isso daqui e vai para o Egito. E vai para a Europa. Eles têm esse plano e muito provavelmente eles vão conseguir. E eles vão ligar esse Belt and Road e eles vão parar aqui e daqui vai ter uma rota marítima que vai vir entregar as coisas pra gente aqui e vai ter muito dinheiro chinês que vai fazer atravessar tudo isso daqui e aí eles vão conectar o mundo e ninguém vai conseguir parar a China. Mas, hoje, enquanto a gente não tem isso tudo, você tem o canal de Suez, que talvez seja o mais importante do mundo, que hoje, depois de muita guerra, depois de muito conflito, tá na mão do Egito, por enquanto. Por quê? Porque ele liga esses 2 oceanos. Então você vem de qualquer lugar aqui e passa para a Europa, você sai da Europa e vem para qualquer lugar aqui. E o outro, ele não está ligado com o comércio mundial, mas ele é exclusivamente importante por conta do petróleo. Por quê? Porque os produtores de petróleo estão aqui no Iraque, Arábia Saudita e aí aqui você tem Catar, Dubai. Esses países aqui, eles têm que escoar a produção deles por aqui. Porque imagina a Arábia Saudita que está extraindo petróleo aqui e ela fala, puta, fecharam o Estreito de Hormuz, não tem problema, eu pago barato no de Suez. Aí ele dá toda essa... Dá pra passar por aqui também, né? O problema daqui é que nesse estreito aqui tem a Somália e tem o Iêmen. Então aqui já é aquele caminho alternativo que você não quer passar de noite. Sempre foi. Mas imagina que a Arábia Saudita, não querendo passar aqui e não podendo passar aqui, qual que vai ser a alternativa dela? Pagar pedágio aqui no canal de Suez. E como que ela passa para cá se o Mar Negro não tem passagem? Aí ela tem que sair por aqui, pagar mais um pedágio aqui e dar volta em todo o continente africano para entregar o combustível para cá. É isso que ela quer? Não. Então, quando dizem que o Estreito de Hormuz ele é fundamental para o comércio mundial, é porque tudo só acontece na base do petróleo e todo o petróleo ele escoa por aqui, porque os maiores produtores, incluindo a Arábia Saudita, vai escoar por aqui, não por esse lado. Então, o Irã não vai conseguir ganhar em quantidade de tropas da Marinha Americana, mas ele não precisa conquistar isso, ele só precisa comandando drone e míssil. Então, é isso que está acontecendo. Quando você diz assim que fecharam o Estreito de Hormuz, chegaram para os navios e falaram, passa aí se você quiser, se você for doido. Eu estou dizendo que você está proibido, mas passa aí se você quiser. E aí eles precisaram tacar fogo em 3 navios até agora, que eu sei, não estou procurando notícia todo dia. Até ontem, né? E quando eu fui ver, eles fizeram isso com 3 navios e todos os outros pararam. E é por isso que o preço do petróleo ele disparou e é por isso que o preço da gasolina ele disparou. E se isso fosse repassado imediatamente pra gente, é que não é imediato e vai ter um monte de medidas sendo tomadas. Mas a gasolina já devia estar custando uns 11, 12 reais agora. Talvez não chegue nesse ponto. Porque aí, o que tá todo mundo dizendo? Eu não vou passar porque eu não sou doido. A seguradora não tá cobrindo o risco, ou então tá me cobrando um valor tão absurdo que não vale a pena eu fazer essa viagem. E aí, para não parar esse transporte mundial, Donald Trump, ele falou que não importa o que aconteça, os Estados Unidos vai garantir fluxo livre de energia para o mundo. Né? Que the United States Economic and Military Might, que a força, o tesão, a força de vontade, o espírito militar e econômico americano é o maior do mundo.
E mais ações estão por vir, então obrigado pela atenção. O que o Trump está dizendo? Eu, Donald Trump, representando o exército americano e o Estado americano, virei uma seguradora. Então ele está dizendo que se o navio do japonesinho, os 43 navios dos japonesinhos que estavam presos aqui, se todos eles saírem, todos eles forem afundados, vai ter 43 sinistros e eles vão receber, o Japão vai receber 43 indenizações. É isso que ele está dizendo. Então, agora, o que a gente precisa saber? Se isso vai ser suficiente para o mundo falar. Então, agora vamos, porque eu confio no Trump e eu confio no Estado americano. Esse é o primeiro. O segundo é se vai continuar, se navios vão continuar levando míssil e drone na cabeça. Porque não é porque você tem seguro de carro que você quer que seu carro seja roubado. Porque se você vai com o seu navio, você tem uma data para entregar. Aí você não entrega e você perdeu o seu navio. Você tem que pagar a indenização por atrasar o negócio que você tinha que ter entregue. E você tem que recuperar todo o seu navio. Ah, mas a seguradora do Trump vai pagar. Em quanto tempo? Qual é a capacidade de reposição de navios cargueiros de petróleo que a gente tem no mundo hoje? Então, imagina que afundam, que bombardeiam 5 por dia, 10 por dia. O planeta ele tem condições de repor todos esses navios com dinheiro americano insta, assim? Ou o cara que teve o navio dele azarado, bombardeado, ele vai ficar 6 meses esperando ele receber essa grana? Entende que tem muita coisa. E aí, os Estados Unidos, ele conseguiu virar todo mundo contra o Irã, né? Então, o Irã, ele atacou as bases militares, e somente bases militares americanas no Catar, no Kuwait, nos Emirados Árabes, e aí depois todo mundo virou neles. E somente depois que todo mundo virou neles é que começou a cair míssil e drone iraniano em prédios civis. E aí, para quem tá radicalizado no espectro, é impossível a pessoa escutar o que eu tô falando e dizer que eu não tô torcendo pro Irã. Mas é que se você quiser fazer jornalismo de verdade, você vai ter que aceitar que o Trump estava negociando paz com o Irã quando ele foi lá e bombardeou o centro de enriquecimento de urânio, e que ele estava negociando com o Irã quando ele foi lá e matou o Khamenei. As negociações estavam em andamento e o Irã ele tinha aceitado parar com o desenvolvimento. Ou seja, quando o Irã ele teve uma fala que impactaria o mundo inteiro, porque o Irã falou assim, eu vou parar de enriquecer até para fins pacíficos. Eu vou parar para a gente não tretar mais. Se isso virasse notícia, o mundo inteiro ia repercutir essa notícia. O Irã abandonou o projeto nuclear deles. Para que isso não ficasse popular... Não sei. Isso daí eu tô concluindo da bunda. O Irã estava se comprometendo com isso. Não deu tempo disso virar notícia, porque imediatamente caiu um monte de míssil, derrubou o prédio onde o Khamenei estava, matou uma galera, explodiu uma escola. E aí a reação do Irã foi imediatamente atacar todas as bases, porque ele já tinha o negócio na mira, acertou um monte, só que aí os países árabes começaram a retaliar no Irã. E aí o Irã ele começou a retaliar esses países. Então agora você tá vendo um monte de gente morrendo, tá muito feio, e nisso fecharam aqui uma coisa que ninguém queria que acontecesse, nem o Irã queria e nem a China quer. Só que uma leitura que eu tô fazendo aqui é que a China não quer isso daqui fechado permanentemente para acabar com a cadeia de suprimento global e para acabar com o comércio global. Isso ela não quer. Mas que uma subida temporária absurda no preço dos combustíveis para a China por um curto período de tempo é bom. Porque se a gasolina ficar R$11 aqui por uma semana, vai esgotar a BYD como já esgotou aqui em Aracaju. Não esgotou. Assim, a China tá com carro saindo pelos tampos. Eles têm muito carro guardado, pronto para ser vendido. Dá vontade até de pensar que isso daqui foi projetado, arquitetado. Não dá para concluir isso. Mas tá vendendo tanto BYD no Brasil que aqui
eles só vão ter para entregar no mês que vem. A gente acabou de abrir o mês. Eu quero um BYD porque a gasolina pode vir a R$11. Só vai ter no começo de março, de abril. A gente tá no começo de março, só vai ter no começo de abril. Então, no cheiro do medo, da suspeita de que vai disparar o preço da gasolina, os carros deles já começaram a vender de monte. Só que quando você olha para o recorte da BYD no Brasil, você tem, como todo mundo assiste Vilela, Market Makers, todos esses canais de opinião isenta e que não se sucumbem a lobbies, todo mundo acha que, a imensa maioria da população acha que o elétrico é uma merda. Mas todo mundo tá começando a ter um amigo que tem que tá feliz. Mas a imensa maioria das pessoas ainda acha que esse cara pode estar sendo otário sem perceber, que daqui a pouco ele vai se ferrar. Então isso não tá se popularizando. O que pode acontecer é que uma subida temporária pode fazer com que muita gente troque de carro, e muita gente trocando de carro, muita gente fique satisfeita com esse carro. Porque hoje o carro elétrico ele já vale a pena, mas se você tiver uma gasolina 11, 12, 14 reais, ele vai valer muito mais a pena. E aí os donos de BYD vão estar muito felizes. E aí eles podem, de repente, começar a gerar tendência. E aí os seguidores lá do Market Makers vão falar assim, pô, tá difícil defender isso daqui, né? Então ou a gente quer mais grana, ou a gente para de falar essas groselhas que a gente paga pra falar. E aí o preço da gasolina pode voltar ao normal. Por quê? Porque voltando para R$6, o dono do BYD ainda tá feliz. E aí os amigos dele vão estar tudo na fila querendo comprar. E aí isso é mais um golpe no dólar, porque o dólar ele só tem valor por causa do petróleo. Não é porque todo mundo trocou o carro para BYD que o Império Americano vai colapsar. Não é isso. Mas é mais uma coisa que ajuda. E ajuda o planeta também. Né? Então, o meu ponto é, se esse negócio aqui ficar fechado, eu fiz um vídeo e eu tive que colocar uma correção lá, porque eu falei que o Japão ele tem comida para 50 dias e não tem, porque se continuar por mais um mês vai ter comida para uma semana, ou seja, eles têm comida para 37 dias. Se quebra a cadeia de suprimento global, se os navios param de fluir pelo mundo, o Japão ele tem comida para menos de 40 dias e tem eletricidade para menos de 30. Não pode durar tudo isso. Agora, a pergunta é se a seguradora do Trump vai fazer com que todo mundo comece a fluir e vai fazer com que o Irã pare de afundar navio. Ou seja, se os Estados Unidos vai conseguir um jeito de fazer com que navios parem de ser afundados. Eu não sei, porque não é só aqui, né? A gente tem que ver o impacto desse bombardeio todo aqui caindo em tudo que é lugar. Mas eu tô falando. Essa seguradora do Trump vai fazer ter tanto navio fantasma atracando. A palavra lá. Atracando por mais 15 anos e não podendo fazer nada, que isso acontece bastante aí, né? De uns limbo burocrático entre navios, assim, que o responsável do navio, ele tem que ficar no navio e, teoricamente, ele não é nem do país dele, nem de outro país, e até resolver a burocracia entre o país respectivo dele e o dono de onde estava o mar, faz com que vários navios que tem nesses pedacinhos assim de mar e tal, entrar em um monte de limbos burocráticos que ficam anos parados e o responsável, tipo o capitão, ele tem que ficar vivendo no navio. Anos, assim. Até e aí tudo meio isso que resolver. Pode começar a entupir aqui, né? Então, aí você já vê esse negócio aí do Trump. Naturalmente, esse tipo de coisa que eu falei já acontece. Aí agora o Trump criou a sua seguradora ilimitada Estados Unidos, que vai colocar mais um país no meio de uma burocracia desgraçada de dinheiro e mais 2 possíveis países. O país do navio e o país onde o navio tá. Cara, vai virar um cemitério ou um acampamento de navios aí que vai ficar anos. Isso daí vai ser... Nossa.
Cara, Agora, tem outras coisas assim que a gente pode levar em consideração. Quem tá assistindo aqui, pelo amor de Deus, eu sou um professor de inglês, jogador de BDO, né? Não pensem que porque a gente tá com pessoas aqui, que isso daqui é uma aula de universidade, porque não é. Mas o ponto lembra que os Estados Unidos era poderosíssimo porque ele detém o SWIFT, o sistema SWIFT, né, de pagamentos. Quando a Ucrânia... Vamos começar com o Biden. Quando o Biden entrou com um monte de tropa americana, que eu sou chato pra caralho, eu sei. Mas quando o Biden entrou com um monte de tropa que ficou treinando, fazendo treino militar, que equivaleu a Putin, entra aí se você for homem, porque nós prometemos que jamais haveria tropa americana aqui, mas agora tem, e é isso que tá tendo. Aí o Putin entrou e tá lá até hoje, porque as tropas do Biden, elas saíram correndo antes dos caras chegarem perto de onde eles estavam. E esse lugar aqui tá ocupado até hoje. Como sanção, quer dizer, os Estados Unidos falaram que iam combater a Rússia com sanções pesadíssimas. Foi a primeira reação. Vamos combater com sanções pesadíssimas. E aí os jornais começaram a perguntar que sanções seriam essas, já que a Rússia ela já é completamente sancionada. Ou seja, o Biden, você já sancionou a Rússia. É a mesma coisa de você falar que você vai sancionar Cuba e não vai deixar ninguém fazer comércio com eles. Isso já foi feito, isso não é uma ameaça. O Biden encurralado não foi uma decisão do Biden, isso foi uma decisão do Estado americano. Falou, vamos tirar a Rússia do SWIFT. Quando tirou a Rússia do SWIFT, significa ela não tem acesso ao sistema bancário, eles não podem fazer transferências interbancárias com bancos do mundo, e todo o dinheiro deles ficou completamente invalidado, e todo o dinheiro russo que estava nos bancos fora da Rússia foi confiscado. Por quê? Porque ele morreu. Já que a Rússia não tem SWIFT, ela não pode sacar esse dinheiro, porque ela não tem onde receber esse dinheiro. Então, a menos que o Putin vá lá na agência, no banco na Polônia, esse dinheiro que ele tinha na Polônia está na Polônia, o dinheiro que ele tinha na Romênia está na Romênia, o dinheiro que ele tinha na Alemanha está na Alemanha. E aí falaram, eu quero ver se fora do SWIFT você vai continuar com essa putaria de ficar na Ucrânia, agora você vai sair. E o Putin está lá há 4 anos, e ele está fora do SWIFT há 4 anos. O que aconteceu com isso? O mundo inteiro perdeu a confiança no sistema bancário americano. Porque falaram, hoje é a Rússia, amanhã pode ser... Ou seja, essa coisa que ele achava que era um tremendo de um poder, não fez a menor diferença, porque a Rússia está pegando dinheiro do mundo inteiro através da China e de outros proxies. Esse dinheiro que ela tinha parado lá não fez falta, porque ela tem outras fontes de recurso agora, e a munição dela não acaba. Mas esse é um exemplo que eu quero dar a respeito do Estreito de Hormuz, que somos poderosíssimos, mas eles não podem ter um abuso de poder aqui. Porque se tiver um abuso de poder, eles perdem a causa deles, porque até agora eles têm a narrativa a favor deles. Todo mundo só quer morte aos iranianos porque os Estados Unidos ficou 70 anos investindo em soft power, para que todo mundo veja iraniano como bandido terrorista. Mas se você analisa os fatos, o que aconteceu, o Irã foi traído 3 vezes e agora ele está sendo vítima de um acordo que foi muito bem tecido nesse meio tempo. Porque o Catar, Kuwait, Emirados Árabes, todos esses países aqui, eles não estão bombardeando o Irã porque eles decidiram agora. Não foi na emoção que eles fizeram isso. Isso é resultado de um acordo. Porque eles estão sustentando um argumento que não para de pé. É esquisito, mas é como se o Irã e a China tivessem com a razão nesse conflito que está acontecendo. E isso só está acontecendo porque o eleitor americano é tão retardado que não percebe que o país dele, que defende a democracia, está entrando no país dos outros para matar presidente e criancinha. E se o Irã começa a afundar petroleiro e manchar esse mar aqui todo de preto, ele vai jogar fora a razão que ele tem e vai criar ranço para que as pessoas nunca mais queiram passar por aqui, porque ele vai ter perdido a confiança e o respeito do mesmo jeito que o SWIFT meio que perdeu. As pessoas estão no SWIFT ainda, mas é porque não tem muita alternativa. Mas as pessoas não querem continuar no SWIFT para sempre. Então, enquanto o Irã
imobiliza 3 navios que pegam fogo, mas a carga não explode e não contamina o mar, tá todo mundo falando, meu Deus, tomara que vocês fiquem de bem, vocês, Estados Unidos, porque aí a gente volta a ser como era. E aí todo mundo fica amigo de novo. O mundo inteiro tá olhando pra cá e tá falando, pelo amor de Deus, aconteça isso. O Japão tá desesperado, o povo no Japão tá desesperado, tá falando, pelo amor de Deus, resolve isso. Sorte que o inverno deles acabou, né? Porque se fosse em dezembro isso daqui, os caras estavam se matando lá. Mas eu não acho que o Irã ele vai deixar isso daqui virar uma mancha preta. E eu não acho que eles vão ficar atacando a torta e a direita. Nossa, a torta o que eu falei? Que é A torta e a direita. Meio que é, né? Eles não querem fazer isso porque eles querem causar impacto, mas não ao ponto de afetar a cadeia global. Não daria pro próprios Estados Unidos começar a derrubar uns navios e sujar o mar falando que olha o que o Irã tá fazendo? Daria, né? Daria. Ou será que isso seria muito ruim pra eles? Não, ruim pra eles seria, só que será que não vale a pena? Se eles estão vendendo bravata dizendo... Mas eles estão vendendo seguro, por que eles afundariam para mostrar que esse virou uma bosta, se eles estão dizendo que os melhores porta-aviões do mundo estão fazendo segurança, começa a cair navio, eles estão... mas do mesmo jeito que o próprio Fausto comentou que a riqueza do Trump quase que dobrou, dá pra fazer muita maracutaia de seguro no meio disso. Se eles quisessem fazer, dava. Se eles quiserem fazer isso, dá. Mas eu não sei. Eu não sei quanto eles querem fazer isso. É que assim, né? Se eles explodirem um navio cargueiro aí e falarem que foi o Irã, o mundo inteiro vai acreditar porque a mídia é americana. Vai o Rock no Vilela lá, pronto, fodeu. Foi os iranianos que fizeram isso. Mas o Nord Stream agora sabem quem que explodiu. Então eu não sei o quanto eles querem plantar problema pro futuro deles. Eles querem mais resolver. Então, numa situação ideal, o Irã ele fica tomando bomba igual tá tomando bomba e sendo ameaçado que se ele parar mais um navio, ele vai tomar muito mais porrada. Só que o Irã ele tá num estado em que... Não sei se ele tá ligando muito. E aquele vídeo que eu falei o que significa o silêncio, ele já está velho. Lembra que eu fiz um vídeo falando o que significa o silêncio do Irã? Porque mataram o presidente. O símbolo do regime foi explodido. E eu falei, ninguém tá indo pra rua pra terminar de derrubar esse governo. E eu acho que esse silêncio significa alguma coisa. E aí agora já tá tendo conflito de novo. A galera já tá saindo na porrada. Só que tem uma diferença entre os protestos de agora e os protestos de antes. Nos protestos de antes da morte do Khamenei, ia um monte de gente protestar, fazendo barulho, tacando pedra, tacando pau na polícia, e a polícia dando tiro nessa galera. E tava tendo isso antes. E agora mudou. Tá indo a galera protestar pra derrubar o poder, e tá vindo uma galera do outro lado falando que o inimigo é os Estados Unidos e que o governo tem que ficar de pé. E aí os civis estão saindo na porrada no meio da rua. E nesses confrontos, eu não sei se a Guarda Nacional tá entrando pra metralhar os protestantes, os manifestantes. Isso eu não consegui ver ainda. Porque eu tenho um limite também, né, do que eu tolero ver sem começar a passar mal. Mas, então, ainda tem gente querendo derrubar o governo. A gente não sabe com quanto dinheiro e com que influência dos Estados Unidos. E não só tem essas pessoas todas, esses civis todos, protestando contra o governo, como eles estão tomando porrada de países vizinhos, supostamente os aliados. Então, os caras estão sozinhos. Vai ter invasão por terra? Duvido, mas assim, pode começar a ter uma destruição cada vez mais pesada. E tá morrendo gente em Israel também. E essa saturação do Iron Dome lá vai continuar custando uma grana enorme e vai colocar em xeque a reputação do Iron Dome.
já estava muito questionável na época lá dos ataques na enriquecedora de urânio. Mas agora está caindo em maior quantidade, com maior constância, e está evidenciando umas falhas maiores desse sistema. E quando eu comecei a seguir o conteúdo da China, num vídeo lá, eu falei, eles estimavam que o Irã ele devia ter por volta de 180 mil mísseis balísticos. Então eu vejo muita gente falando assim, a gente não sabe quantos mísseis o Irã tem. A China também não. O cara que fez esse vídeo também talvez não saiba. Mas se você pensar que cada abatimento do Iron Dome custa em torno de $120 mil, o Irã tem a capacidade de fazer Israel gastar 120 mil vezes $180 mil. Então, a saturação de Israel é uma coisa que a China não quer, que a Rússia não quer, mas que enquanto Líbano ficar recebendo bomba, enquanto o Irã ficar recebendo bomba, muito provavelmente é uma coisa que vai continuar tendo. E o Trump, ele já deu um cessar-fogo que não foi respeitado. Né? Tudo bem que isso não é grande coisa, né? Porque o presidente fala qualquer coisa toda hora. Mas ele deu um cessar-fogo, ele falou para os países árabes pararem de atirar e para o Irã pararem de atirar. Nem dos todos pararam de atirar. Então, não dá para saber até que ponto os países árabes que estão seguindo o trato que eles fizeram com Estados Unidos e Israel estão tão completamente assim sob controle deles. Isso não dá para saber. Disclaimer, eu tô falando aqui a minha leitura, e pode ter muita coisa errada em tudo que eu tô falando, mas eu juro que eu tô sendo honesto naquilo que eu tô vendo, assim, eu não tô querendo formar a opinião de alguém e nem puxar pra algum lado. Cara, e aquele anúncio da França falando que vai crescer o armamento nuclear deles? Eu não tô conseguindo entender a razão por trás desse anúncio. Porque. Tem. É a cara do Macron fazer isso. O Macron, ele tem que ficar estigmatizado por esse anúncio dele pro resto da vida dele. Porque quando o Irã atacou as bases americanas, o mundo inteiro cagou nas calças. O mundo inteiro cagou nas calças porque eles precisavam ver como que esses países aqui iam se posicionar em relação a isso. Porque imagina que eu conquisto você. Aí eu conquisto você e coloco umas bases no seu país. E aí você tem que fazer o que eu quero. Aí vai o Irã e destrói essas bases. O mundo inteiro cagou nas calças, porque se nessa hora vira essa galera aqui e fala o que você fez com Khamenei é muito feio, agora eu ficar de mal você, Israel tava fudido. Nessa hora, o que o Macron estava falando? O bicho tava quieto. Nessa hora em que explodiram as bases aqui, Macron estava silenciosíssimo, assim como toda a Europa. Aí, Kuwait, Qatar falaram isso é vergonhoso. A gente vai retaliar o Irã. Sabe o que o Macron falou? Nada. Nada. Agora, na hora que os caras começaram a falar, a gente tá derrubando um monte de drone, agora a gente vai atacar. A hora que começou a cair bomba no Irã, aí a leitura geopolítica mudou e falaram, olha, se o Irã for saturado pelos países em volta, dá para repartir o Irã, dá para acabar com o império e dá para repartir. Tem petróleo pra caralho lá e a população tá querendo derrubar o governo. Então, já que agora todo mundo aqui é meu amigo, e já que a existência do Irã está colocada em risco, nós estamos completamente do lado de vocês, inclusive vamos mandar ajuda. Macron é um cuzão.
Assim como todos os europeus, que só ofereceram ajuda depois que todo mundo já estava do lado deles. Por quê? Porque eles querem um pedaço. A mesma coisa acontece na Síria. O Irã sendo atacado não é ruim para a Europa? É horrível para a Europa. É horrível para o mundo inteiro. Mas Que era o caminho da China para a Europa, né? Não, esse Belt and Road aqui ele vai demorar muito. Mas o problema é que isso daqui encarece muito petróleo no momento em que tá tudo muito difícil para o mundo todo, né? Então vamos pegar aqui. No meio disso também tivemos o nosso grandioso anúncio de 800 bilhões de reais no exército brasileiro. Cara, que número. Quase o que pagou-se de juro da dívida no ano passado. Ó, o petróleo, ele subiu pouco, ele tá 75. Se o Hormuz continuar fechado, passa de 100. A gasolina, ao tanto. Isso daqui não é litro de gasolina em dólar, é o gallon lá deles, né? Mas você não olha o valor, você olha o aumento. Então, ele saiu de 2 e foi para 2,46. Isso daqui é um aumento de 23%. 23% é muito por cento, né? E isso é até que a gente está pensando no impacto da subida do petróleo para 100. Não é como se nunca tivesse batido 100 na história. Mas foi por um período muito curto, ali na época da invasão da Ucrânia. E aí esse valor ele pode voltar a passar de 100, e aí isso sim impactaria a economia no mundo todo. E ninguém quer que isso aconteça. Mas é o que está tendo. O problema é, o Irã... Cara, 90 milhões de pessoas... você vai fazer o quê? Matar esses civis todos porque você quer derrubar o governo? Não tem inteligência, assim, que dê conta de ficar matando liderança igual no Hamas. Porque pensa, se os caras estão cometendo um genocídio aqui, né? Cometendo um genocídio aqui, nesse espaço aqui, Israel e Estados Unidos não dão conta de eliminar a liderança do Hamas. Minha pergunta é, em meio de 89 milhões de habitantes, você acha que os Estados Unidos vai dar conta de eliminar liderança da resistência? Em 15 ia atolar, mano. Se mata um, entra outro. Exato. E assim, é uma coisa que vai radicalizando cada vez mais, né? Porque o cara que tá brigando na rua hoje para derrubar o governo, ele tá acreditando que os Estados Unidos estão do lado dele. Por quê? Porque tem essa bolha, tem os loucos do pneu no Irã. E eu não tô dizendo que eles estão errados. É completamente legítimo você querer derrubar o governo. Só que eles estão acreditando que os Estados Unidos vai libertá-los para que eles mandem neles mesmos. Não é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos ele só toma o governo, quer dizer, ele só sossega quando ele escolher para onde vai o petróleo e esse petróleo parar de ir para a China. E tem uma galera falando isso não pode acontecer. Só que como os Estados Unidos ele continua intervindo, os manifestantes contra o governo iraniano, eles estão contando com um backup que está explodindo escola de menininha. Então, se esse conflito continua e eles continuam tomando bomba de países aliados, a maior probabilidade é que eles se unam ao invés de continuar se batendo. Então, é como se o Irã ele tivesse meio que dividido e os Estados Unidos estivessem dando uma oportunidade enorme deles se unirem aqui. E estão se unindo com um comprometimento explícito da China, né? A China tá falando assim, não, o que vocês precisarem aí, eu mando aí.
E aí você pode olhar isso por várias perspectivas. Você pode falar, nossa, como a China é legal que está ajudando os iranianos que estão sofrendo tanto. Você pode olhar por essa perspectiva. Ou você pode olhar para essa perspectiva que isso daqui é um campo de guerra que está sofrendo pela ambição das potências em estados opostos. Do mesmo jeito que a Ucrânia está sendo destruída, porque de um lado está Estados Unidos e do outro está a Rússia, aqui você vai ter um país sendo destruído, porque de um lado está a China e do outro lado está Estados Unidos. Isso vai começar. Só que aqui ainda é comedido. Por quê? Porque aqui é um campo de guerra e os civis todos recuaram para cá. E é militar e voluntário brasileirinho imbecil que tá morrendo aqui. E mercenário, né? E aqui não. Aqui é bombardeio. Tipo, isso daqui vai cair em prédio militar, mas vai matar uma caralhada de civil. Não tem recuo. Recua pra onde aqui, né? Tipo, Teherã tá sendo bombardeado por míssil de tudo que é lado. E aí, assim, você pode usar a cartada da inteligência lá. Foi a inteligência do Qatar que destruiu o hospital porque tinha um terrorista lá embaixo. Mas isso daqui não é uma narrativa que se sustente, né? É muito lamentável que isso aconteça, e é mais lamentável ainda que a gente veja 7 mil mortos, 3 mil mortos, 500 mortos, e você fala, mas é no Irã, aquela terra lá onde todo mundo só se explode. Aquele povo é doido. A gente está acostumado com esse tipo de comentário, e aí nem dói, por quê? Porque é desumanizado. Porque até o ucraniano pararam de mostrar, mas o iraniano, ele nunca foi mostrado. Filme israelense. Israelense chorando porque perdeu tudo, isso daí tem filme a rodo. Vídeo a rodo na mídia. Agora você nunca viu o iraniano sendo entrevistado e falando o que ele tá passando e por quê. Esse povo é muito desumanizado. Só que aí você vai ver em época que não tá caindo bomba, é um povo muito caloroso, cara. É um povo muito parecido com a gente. É um povo muito acolhedor. Andar em Teherã é mais seguro do que você andar no Rio. Desculpa, não resisti. Não tá muito difícil. Turista em Teherã não é assaltado, cara. É cultural lá. É seguro pra si. Agora pergunta pros seus amigos se ele tem vontade de passear no Irã. Agora não, pelo amor de Deus. Mas o ano passado, ano retrasado, se você perguntasse pra qualquer amigo teu se tem vontade de passear no Irã, mas nem fodendo que isso aqui aí. Só que o risco de você ser atacado, assaltado, estuprado no Teherã é menor do que em Londres. Porque é um lugar seguro de se ir. E é um povo muito mais acolhedor. Entenderam a paradinha do seguro do Trump? E por que ele pode ser efetivo e por que talvez não seja? Aí a gente tem que Falta ver ver, né? ainda os valores, né? Para saber o que ele está tentando fazer. O que é o reasonable prices dele e se vão continuar deixando o navio manco aqui também. Sim. Bom, é isso. Eu vou interromper a gravação aqui e a gente continua o papo. Beijo pra vocês do canal.